Meus amigos e minhas amigas aqui do YouTube, vocês que me assistem através de outras redes sociais, do LinkedIn, do Twitter, do Facebook. Meu nome é Abacuque Wellington Sodré, sou professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos e de Teoria Geral do Direito no Damásio Educacional e também sou professor da pós-graduação de Direito Constitucional do IBMEC Damásio. Gostaria de tratar com vocês um tema muito importante do direito constitucional, acerca dos direitos fundamentais e dos direitos humanos, que é a questão da dignidade da pessoa humana na expressão do direito fundamental à liberdade, em contraposição a uma mazela histórica da escravidão. Hoje, 13 de maio de 2020, então, dia em que completamos 132 anos da promulgação da Lei Áurea, lei que extirpou do sistema jurídico brasileiro a escravidão, queria compartilhar com vocês algumas reflexões e algum ponto de vista para que possa contribuir com vocês, então, nesse sentido. Primeiramente, o que é importante termos em mente? Que a escravidão ela surge lá na antiguidade, especialmente quando ocorre em duas situações. Primeira, quando há a lógica entre os vencedores e vencidos, então quando há guerras e entre povos, tribos diferentes, quando uma tribo ou apenas uma nação subjuga a outra para evitar a dizimação total ou a extirpação total daquele povo. Então se utilizava a mão de obra, então se acolhia aquelas pessoas como escravos, não como propriamente posso dizer, como uma pessoa boa ou como um bom tratamento. Algumas pessoas tratavam bem seus escravos, outros não. Mas, enfim, a escravidão surgia como um mecanismo de posse, de despojo de guerra. Essa era uma possibilidade histórica do surgimento da escravidão. A outra possibilidade era, no caso de o devedor não conseguir realizar ali o pagamento de suas dívidas, então ele respondia com o seu corpo. Então, ele sofria as penas, ele não respondia não apenas com o seu patrimônio, como funciona no direito civil hoje, mas ele respondia com o seu próprio corpo, sendo que uma possibilidade era a pena capital. Então, o devedor ele era ele era morto, ele tinha o credor tinha o poder de vida e morte sobre o devedor caso ele não o pagasse. E a outra possibilidade era a captio deminutio máxima, ou seja, a escravidão, a submissão, então, daquela pessoa ao seu credor como escravo. Então ele seria escravo para pagamento da sua dívida. Nesse sentido, então, nós temos ali, então, seja o surgimento da escravidão, seja como um despojo de guerra, seja para um pagamento de uma dívida ou responsabilização por parte do devedor com o seu corpo, surgiu então essa mazela da humanidade chamada escravidão. A escravidão, então, era a sujeição do ser humano, do homem, da mulher, da criança, como coisa, podendo ser vendido, alienado, maltratado, e aquele que possuía o escravo tinha o poder de vida e morte sobre o escravo, sendo esse observado como um regime de bem, não como uma pessoa ou como um sujeito de direito. Ele não era visto como um sujeito de direito, até porque o conceito de sujeito de direito é um conceito moderno. Então, para que evitarmos anacronismos, ele não era visto como uma pessoa. Então, não era visto como um homem livre. Por exemplo, no direito romano, os escravos eles não eram livres, eles não estavam sujeitos sequer ao status civitatis, eles estavam sujeitos ao status servitutis. Nesse sentido, então, a cidadania era oposta à própria condição de escravo. Então, o escravo não era cidadão e ele poderia se tornar cidadão caso ele fosse alforriado
pela emancipácio, então o seu dono ia lá e adotava as medidas sacras, então ele era liberto, e essa liberdade poderia ou não ser com essa liberdade, com a emancipácio, poderia então o escravo se tornar ou não cidadão, isso no âmbito do direito romano. No âmbito, por exemplo, da história, se você verificar, por exemplo, Aristóteles na política, ele vai entender que a sociedade só é possível existir dependendo da escravidão. Ele vai entender que o cidadão, o homem livre, não sujeito a uma potesta, não sujeito a que pode deliberar, o cidadão, o politikos, só vai poder ter essa liberdade e esse ócio devido à própria estrutura escravocrata da sociedade, ou seja, os escravos é que sustentavam a economia da sociedade, porque na cidade, enquanto eu tenho a liberdade, é o léteros, de outro lado, na oikos, na casa, eu tenho a necessidade, e aí, dali a necessidade é suprida pela mão de obra dos escravos. Então, na antiguidade tinha-se uma visão muito próxima dessa questão da escravidão. Na Idade Média ainda existia a escravidão. E apesar da escravidão não ser muito difundida dentro do Império Romano, existia os laços ligados à terra. Então, existia um sistema de servidão que era ligado à terra, a questão da vassalagem e mesmo a questão das pessoas, do povo, da plebe, que estava ali então voltada para a terra. Então há uma transposição e essa transposição passa por um momento histórico, por um momento de rompimento em que as ideias, principalmente as ideias do iluminismo, constroem conceitos abstratos como o conceito de liberdade individual, como a concepção da liberdade negativa, como a não criação de impedimentos, a inexistência de obstáculos. E diante dessa situação, então, por exemplo, um autor como Rousseau vai dizer que o homem nasce livre, mas em todos os lugares lhe é acorrentado. Então, sejam a questão da escravidão propriamente dita, como também a questão das penas cruéis. É sobre esse mote, é sobre esse pano de fundo que se começa a construir, então, ali um conceito moderno de liberdade, ou seja, de não impedimento, e que todo homem é sujeito de direito. Então, há uma inversão ali, todo homem passa a ter um feixe de direitos. Então todo homem é visto como protagonista, como participante, não podendo ser submetido à condição de res ou de coisa, não podendo ser vendido, ser alienado, nenhum ser humano tem o poder de vida e morte sobre o outro. Então há uma transposição, uma superação histórica dessa concepção, dessa construção da escravidão. Porém, não é em todo lugar que isso acontece. Então o primeiro documento histórico ali que tem uma marca indelével é a própria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, no seu artigo 2º, ela prevê lá que os homens nascem livres. A frase do próprio Rousseau, ela é uma expressão da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 26 de agosto de 1789. Então, esse documento histórico revela ali, por exemplo, para a França, que todos os homens é um reconhecimento da liberdade dos homens, da impossibilidade da escravidão. Então todos os homens nascem livres. Esse reconhecimento é feito ali, então, pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Na Inglaterra, a escravidão também ela é abolida por um ato do parlamento inglês. Então existe um ato do parlamento inglês que põe fim à escravidão, inclusive nas colônias, em decorrência aí da própria Revolução Industrial, da necessidade de um mercado consumidor e de mão de obra, ali é feita por um ato do parlamento, de 1834, a extirpação da escravidão dentro da Inglaterra e do Commonwealth. Então, todas as colônias inglesas teriam ali a extirpação
da escravidão em 1834, ressalvado as duas terras que pertenciam à Companhia das Índias Orientais, que era Sri Lanka e as Ilhas Helena. Então, Sri Lanka, o chamado Ceilão, pertenciam então à Companhia das Índias. Só apenas em 1843, ao Sri Lanka e as Ilhas Helena tiveram extirpadas então a escravidão de forma definitiva. No âmbito dos Estados Unidos, quando as colônias se compuseram e obtiveram a liberdade da metrópole inglesa, então, nesse sentido, houve então ali a possibilidade de algumas colônias no norte que entendiam que não havia escravidão, tanto que nas colônias do norte não existiam, nos estados do norte não existiam escravidão, e nos estados do sul, que tinham uma atividade econômica agrícola, insistiam na manutenção. Então, nesse sentido, ocorreu a Guerra da Secessão, a Guerra Civil Americana, que durou de 1861 a 1865 e que dizimou uma boa parte da população em decorrência ali da disputa. Mas essa guerra teve ali com os vencedores ali os estados do norte, os estados que defendiam a liberdade em contrapartida à escravidão. E essa alteração, essa questão da liberdade e a abolição da escravidão ocorreu na Constituição Americana, com a 13ª emenda da Constituição Americana. Então, a 13ª emenda, de 8 de abril de 1864, aboliu de vez a escravidão dentro do Estado norte-americano. Então, aqui nós já vimos, a França faz ali na Revolução Francesa a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Inglaterra abole das colônias inglesas a escravidão. Os Estados Unidos inserem na Constituição uma determinação, uma emenda para não permitir que as pessoas tenham escravos, que não seja mais possível a escravidão em 1864. E isso culmina na Guerra da Secessão. Aqui, os nossos vizinhos argentinos, por exemplo, eles aboliram formalmente a escravidão em 1813, porém, na prática, ali a escravidão durou até 1853. 1853, então, foi abolida de vez a escravidão aqui na Argentina. E o Brasil? Em que momento histórico ocorreu, então, uma reviravolta, um movimento contra a escravidão, um movimento contra a escravagista? É óbvio que vários intelectuais, ali como Castro Alves, entre outros, lutavam contra a escravidão, tinham uma busca incessante pela transformação da sociedade. Porém, aqui no Brasil, a extirpação total da escravidão só ocorreu em 13 de maio de 1888, ou seja, 132 anos. Visto que até lá ainda existia escravidão no Brasil. Mas a escravidão foi extirpada de vez em 1888. Mas houve também uma transformação gradual. Como, então, nós podemos verificar a transformação gradual da questão da escravidão no direito brasileiro? Então, primeiro, a primeira lei a respeito da escravidão foi a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei 581, então, Lei 581, de 4 de setembro de 1850. Então, aqui nós já estamos falando no segundo reinado. Então, Lei 581 de 1850, que é a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos, ou seja, a entrada de escravos no território nacional. Por sua vez, essa lei não ocorreu meramente por uma bondade ali do segundo reinado. Não. Essa lei ela passou a ser obrigatória uma vez que a Inglaterra, que tinha sua armada, que a sua frota, então, náutica, que ficava, a sua marinha, a marinha inglesa, ficava fazendo o controle do Atlântico. A Inglaterra, então, por meio
do seu parlamento, em 1845, fez uma declaração, um ato normativo, uma lei, o Bill Aberdeen. O Bill Aberdeen é um ato do parlamento inglês que proíbe a escravidão de vez, lembrando que nós já havíamos ali falado que em 1834 já havia um ato que abolia a escravidão das colônias britânicas, mas em 1845, não apenas as colônias britânicas, mas quem tivesse fazendo tráfico de escravos, o navio seria tomado e ele seria encerrado, passaria então a ser propriedade da coroa inglesa. Então esse ato impediria ali que ocorresse no Atlântico o tráfico de escravos. Então houve muita concentração, muita pirataria que ia até Cuba ali e concentrava o tráfico de escravos. E a Inglaterra, ela construiu ali um mecanismo de atuação da sua marinha, para barrar essa venda de escravos. Logo, então, o Brasil fez essa lei para não permitir mais a entrada de escravos vindos da África ou de Cuba para o território nacional. Então, o primeiro ato não foi um ato que aboliu nenhum tipo de escravidão, apenas impediu o tráfico de escravos para o Brasil. Então, a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, até então, não tinha dado nenhum passo na questão da escravidão, apenas impedia que novos escravos ingressassem no Brasil. Mas aquelas pessoas que estavam no território nacional, aqueles afrodescendentes que estavam sujeitos a esse regime do status servitutis, então, nesse sentido, então, havia ainda a submissão dessas pessoas à escravidão. A primeira lei efetiva que tocou na questão da escravidão foi a Lei 2040 de 1871. Então, a Lei 2040 de 28 de setembro de 1871, a chamada Lei do Ventre Livre, estabeleceu que não nasceria mais nenhuma criança a partir da promulgação dessa lei que poderia ser escravo. Então, aqui, a partir de agora, não haveriam mais novos escravos, só aqueles escravos que teriam nascido antes da edição da Lei 2040 de 1871, ou seja, antes da Lei do Ventre Livre. Pois bem, o próximo passo, ainda lá no longínquo 1885, advém a Lei do Sexagenário, que é a Lei 3.270. Então, Lei 3.270 de 1885, vem a lei que diz que todas as pessoas que eram escravos, que tivessem 60 anos de idade, então, todos aqueles que tivessem 60 anos de idade ou mais, seriam libertos. É óbvio, essas pessoas, quando o escravo conseguia chegar a essa idade, ele praticamente não tinha mais força para trabalhar. Ele era considerado quase que um peso morto. Então, os donos não se aproveitariam. Então, nesse sentido, essa lei até praticamente permitia ali, inclusive, a expulsão desses escravos mais velhos aí das fazendas. Lembrando que o Brasil, ele tem uma construção escravocrata que surge no Brasil, primeiro, da cultura da cana-de-açúcar, então a agricultura voltada para a cana-de-açúcar, exploração e venda nas usinas de cana-de-açúcar. Depois da superação da cana-de-açúcar pelas Antilhas Holandesas, então pela possibilidade de refinar o açúcar e vender por um preço muito mais barato, o Brasil parte para a fase da mineração. Então a escravidão é utilizada de forma intensa no período da mineração, então do ouro em Minas Gerais, o período ali histórico do século XVI. No final do século XVIII, início do século XIX, começa a surgir então uma nova cultura, a cultura do café. E a cultura do café pressupunha uma grande lavoura. E nessas lavouras, qual era a mão de obra utilizada? A mão de obra escrava.
Então, a mão de obra escrava era parte ali da própria construção do sistema econômico, da agricultura existente desses grandes latifúndios no Brasil. Então, desde as capitanias hereditárias, a questão da escravidão no Brasil era uma questão que tinha a base da economia. Então, a base da economia, o funcionamento da economia na colônia se dava por meio da manipulação de mão de obra escrava. E então a primeira lei foi a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico, então uma lei de 1850. A segunda lei foi a Lei do Ventre Livre, de 1871. E a terceira lei é a Lei dos Sexagenários, de 1885. Não mais suportando então o movimento anti-escravocrata e a propaganda entre aspas, né, a imposição da Inglaterra pela abolição da escravidão, o Brasil então, por meio da Princesa Isabel, a nossa regente, então, assina a Lei Áurea, a Lei 3353, então, Lei 3.353, de 13 de maio de 1888. Então, há 132 anos era extirpada a escravidão no sistema jurídico brasileiro. O Brasil foi o último, do último país da América a fazer a abolição integral da escravidão. O Brasil foi um dos últimos países do Ocidente a realizar essa escravidão. A realizar, então, a superação da escravidão, a abolição da escravidão. Total, abolição total. Então, essa forma de escravidão só deixou de existir propriamente dita com a Lei Áurea, Lei 13 de 13 de maio de 1888, Lei 3353, de 13 de maio de 1888. A Lei Áurea que aboliu a escravidão. Pois bem, então, aí agora, com a abolição da escravidão, não seriam mais possíveis serem escravos. Todos os homens seriam livres e iguais perante a lei. Então, aqui, isonomia. De certa forma, logo na sequência a essa situação, se pensar, então, agora os negros vão ter acesso, vão manter os seus postos de trabalho, uma vez que a cultura do café prevaleceu no Brasil, e especialmente até a crise de 29, até o crash da Bolsa de 1929 nos Estados Unidos. Mas não. A partir do momento em que houve a abolição da escravidão, os escravos foram expulsos das lavouras, eles foram expulsos das fazendas de café. E nesse cenário, os barões do café importaram mão de obra, os colonos, muitos colonos italianos, alemães, japoneses, poloneses, passaram a trabalhar nessas lavouras. Então o trabalho remunerado não era exercido pela aquele mesmo escravo. O escravo foi relegado à favela, à marginalização, e muitos deles, muitos mesmos, eram analfabetos. E por que eu faço menção a isso? Porque o próprio exercício da cidadania pressupõe a existência de direitos políticos. Lembrando que uma população marginalizada, maltratada, que não tinha acesso à educação, não poderia, então, votar. Primeiramente, como surgiram os direitos políticos no Brasil? Primeiro, na Constituição de 1824, era possível, por exemplo, que o analfabeto votasse. Mas a Constituição de 1824 estabelecia ali o voto censitário. O que é o voto censitário? É o voto decorrente do poder econômico. Então a Constituição de 1824 previa ali que a pessoa, para poder votar nos senadores e nos deputados, ela deveria ter ali 100 mil réis. Então, a princípio, só nos deputados, né? Depois passou-se a ser os senadores também, mas deveria ter uma renda anual de 100 mil réis, que permitiria então ali o voto. Então, se fosse analfabeto ou não, bastava ter uma renda de 100 mil réis, que poderia, e fosse livre, então poderia votar ali dentro do sistema jurídico da Constituição do Império de 1824.
Dentro desse sistema jurídico, ou dessa ordem jurídica, veio em 1881 a Lei 3.029 de 1881, a Lei 3.029 de 1881, chamada de Lei Saraiva. Ela criou o título de eleitor e proibiu o voto dos analfabetos. Então ela proibiu ali o voto dos analfabetos no inciso 2º do artigo 8º da Lei Saraiva. Então foi proibido o voto dos analfabetos e subiu ali o patamar para uma renda anual de R$200 mil. Então, para que a pessoa pudesse ter a possibilidade de votar, então o homem pudesse ter a possibilidade de votar, ele teria que demonstrar uma renda anual de R$200 mil e não ser analfabeto a partir de 1881. Então, o voto censitário, apesar de ter sido abolido pela Constituição de 1891, ele não permitia, então, o voto das pessoas analfabetas. Então, é esse princípio. Logo após a escravidão, os negros tiveram, então, uma quase nula cidadania, ou seja, uma cidadania de segunda classe, até porque não havia ali uma declaração muito grande de direitos fundamentais. Então, nesse sentido, o negro se submeteu a uma subcidadania. E com ali o ensino público, a continuidade, passou-se a ter uma possibilidade do negro participar da vida política do Brasil, a partir de 1891. Porém, imagine um negro marginalizado que habitava nas favelas, que passou a ser à margem, excluído da sociedade, preterido pelo estrangeiro. Então, encontrou dificuldade. A Constituição de 1891, de 1934, de 1937, de 1946, de 1967 e a Emenda Constitucional número 1 de 1969 proibiam o voto dos analfabetos. Então essa população, que muitas vezes era analfabeta, não participava da vida política do Brasil. E mesmo aqueles negros que foram ascendendo, os afrodescendentes, que foram ascendendo na sociedade brasileira, eles eram excluídos. Quantos membros da Suprema Corte ou do Supremo Tribunal Federal foram negros? Pouquíssimos. O último foi o ministro Joaquim Barbosa. E quando se recorda de outros ministros de Estado, quantos são negros? Quantos deputados, senadores são negros? Então há uma grande desigualdade racial, há uma falta de integração. E a Constituição de 88, primeiro, ela trouxe ali a possibilidade do voto facultativo dos analfabetos. Depois ela tenta estabelecer mecanismos de igualdade material, ou seja, de igualdade de oportunidades, que são chamadas as ações afirmativas, as cotas em universidades, cotas em concursos públicos, cotas. Por quê? Imagine uma população que foi marginalizada por mais de 388 anos, submetidas à escravidão, e quando libertas, relegadas à marginalização, não participação na vida política, negado o acesso, preconceito que as pessoas sofrem em decorrência da cor, da pele, são julgadas uma cidadania de segunda classe. Isso quando relegado aos direitos. Então, a escravidão acaba no papel, mas ela não, ela não gera automaticamente a inclusão social do negro. Ela não gera a inclusão econômica do negro. É feito um conjunto de desrespeitos. Então, esse é o momento de reflexão. A Constituição de 88, ela busca, então, a igualdade material, a inclusão. Inclusive, depois são editadas as leis que tratam sobre o tema. E, especialmente, em 2010, é editado o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei Federal 12.288 de 2010. Então, esse é o cenário. É um cenário histórico de exclusão. É um cenário histórico de relegação a uma segunda classe de cidadania. E não é garantia da inclusão. Porque a inclusão é aquilo que John Rawls construiu na sua teoria da justiça. John Rawls, um teórico do liberalismo político, ele constrói e diz que para que uma sociedade seja justa, ela tem que se basear em dois princípios. No máximo de liberdade,
com a mínima restrição, então máximo de liberdade e mínima restrição, e no princípio da igualdade. Qual igualdade? Igualdade de oportunidade e igualdade de acesso. Então as ações afirmativas são mecanismos que visam estabelecer ali uma recomposição histórica dessa desigualdade, dessa falta de oportunidade, dessa falta de acesso. Então é difícil para o negro conseguir concorrer com o branco, ou com outras pessoas, não porque ele seja incapaz, mas porque lhe falta oportunidade. Então, os mecanismos de ações afirmativas são mecanismos para ir restabelecimento da oportunidade, para que haja de fato uma igualdade racial. Essa é uma reflexão que eu gostaria de deixar para vocês. E o que nós temos feito para reinclusão social, para auxílio, para proteção? Porque não basta viver em um sistema em que diz, não, nós somos contra o racismo, nós defendemos a igualdade racial. Mas e na prática? Quais são as políticas públicas? Quanto do orçamento é investido para a realização de políticas que impliquem na busca da igualdade racial? Pense nisso. E essa é a transformação do direito. Dignidade da pessoa humana tem duas vertentes. A primeira, aquela que foi realizada com base na abolição da escravidão. Todos os homens são sujeitos de direito, ou seja, destinatários de direitos fundamentais, que podem exigir, inclusive, do Estado uma postura, adotar uma medida judicial para exigir que a proteção dos seus direitos. Esse é um primeiro passo. O outro passo é o mínimo existencial. Então, a vertente material, um núcleo essencial de direitos. Dignidade da pessoa humana significa condições mínimas de sobrevivência, inclusão, participação. Então, direitos de participação e inclusão, não somente para o exercício de direitos sociais e econômicos, mas também políticos. Efetiva participação. Em que estágio nós estamos? Nós, de fato, exercemos o mandado de otimização presente no princípio da dignidade da pessoa humana? No seu conteúdo material, não só no seu conteúdo formal, mas no seu conteúdo material de propiciar igualdade de oportunidade, igualdade de acesso, à materialização dos direitos civis, políticos, econômicos e sociais. Pense nisso. Por isso que muitos autores, muitos teóricos dizem que no Brasil nós vivemos diversos elementos de subcidadania, não um acesso pleno de cidadania. Então, a inclusão total vai ocorrer um dia, caso seja possível, a adoção de medidas públicas que mitiguem as assimetrias existentes na realidade. Assimetrias econômicas, sociais, políticas, mas especialmente de igualdade de oportunidade e de igualdade de acesso às instituições. Sem isso, não se tem uma sociedade minimamente justa. Aí aqui justiça não como um ideal construído, mas justiça como um mínimo de possibilidade do exercício da cidadania. Esse era o recado que eu tinha para vocês. Espero que vocês gostem. Se você gostou desse vídeo, siga o canal, deixe o seu joinha aqui, ative o sininho para você receber novos vídeos. E pense nisso. Direito só é feito com a prática. Transformações. Os direitos fundamentais só se transformaram em direitos fundamentais. Deixaram de ser meramente direitos humanos, teóricos, abstratos, como ideias inicialmente ali dos teóricos do iluminismo e do racionalismo e do justnaturalismo, para ingressarem nas constituições dos estados a partir de muita luta, de muita transformação. Então, os direitos não nasceram do jeito que você vive hoje. Essa realidade é uma realidade muito boa, mas longe de ser ótima. Muito subótima ainda. Precisa de um nível muito maior de inclusão. E isso depende da ação do Estado, mas depende da minha e da sua ação. Uma mudança cultural de pensamento para maior inclusão. Maior pensamento para dar oportunidades. Essa é a chave de uma transformação social. Como eu sempre digo, democracia, inclusão, pressupõe diferença, diversidade.
Nunca se esqueça disso. Inclusão pressupõe diferença, pressupõe diversidade. Sejamos tolerantes. Um forte abraço.